Zóio Verde, você tem medo? Eu tenho medo de várias coisas, Sol. Tipo, Às vezes eu tenho medo de sair na rua, sério mesmo, porque é tanta coisa que a gente ouve. À noite, então, eu prefiro nem sair. mas é um medo constante? Não, são alguns momentos. Agora, tem gente que vive com medo. Verdade. Qualquer coisa vive com medo. Será que esse medo pode virar síndrome do pânico? Será? E se você sente esses medos constantes, tem como se livrar disso? Muita crença, né? Olha, cuidado com aquilo, cuidado com aquilo. É verdade. É muito medo, a gente cresce com muito medo na cabeça. E ele está aqui para tirar as nossas dúvidas. Ele que é especialista em inteligência emocional, Adriano Renó, que a gente está conhecendo hoje. Muito obrigada, Adriano. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Eu cresci, tudo bem, Adriano? Prazer. Eu cresci ouvindo só pra minha mãe falando assim pra mim, Adriano, não dá cambalhota que você vai quebrar o pescoço. Aí você eu ficou não com consigo medo? fazer nada. Eu vejo aquele povo de ginástica olímpica dando assim, ó, só eu sofro por eles. Assim, meu Deus, se a pessoa cair, você acredita? Porque de tanto ouvir minha mãe falar. Não, né? Não faz isso, não dá estrela, não sei fazer nada. Pirueta, não sei fazer nada. Nem pensar. Nem pensar. Nossa, não consigo. Então vamos lá para a primeira pergunta, né? Antes da gente conferir a nossa enquete, essa primeira pergunta, pegar a deixa do Luquinha, Adriano. A gente cresce muitas vezes com o medo. Até que ponto o medo é um aviso saudável para a nossa proteção ou não? Então, a gente cresce sendo inserido crenças na nossa mente de 0 a 7, 8 anos, aonde a ideia da sua mãe é colocar esse receio, esse medo para te proteger. Sim. O problema do medo, quando ele paralisa para uma realização pessoal, profissional. Digamos, eu preciso pegar a Dutra para chegar no meu trabalho, eu não consigo dirigir na Dutra. Tenho medo de dirigir Tenho medo de dirigir na Dutra, porque existem acidentes, assisto na TV e tudo mais. Aí começa a complicar seu lado social, né? Aí o medo faz mal. Olha, ele trava e bloqueia. Temos enquete, né, Sanseverino? Tem sim, para você de casa quiser participar e conversar com a gente também, @falando nisso Band, aí você acessa o nosso perfil, nos stories você responde, ligado mais à crise de pânico, viu? Você sabe por que as pessoas têm crise de pânico? 80% diz que não. E você sabe o que fazer quando alguém está tendo uma crise de pânico? 90% diz que não sabe. Então, o medo não é um pânico. O medo é um primeiro passo. Medo é o primeiro passo de uma crença que existe, que te limita. E ao mesma forma que ela pode limitar e te proteger, e ela pode criar o que eu comentei. Ela limita a sua oportunidade de crescer profissionalmente, o medo até no relacionamento amoroso. Olha só, tem gente que tem medo realmente de se relacionar com medo de repetir o relacionamento anterior. Por que as pessoas às vezes repetem os mesmos erros? É curioso porque é a crença, né? Eu penso muito assim, existem as crenças que são inseridas quando a gente é pequeno e a gente tem o lado racional e o lado emocional, que é o inconsciente e subconsciente. Então existem informações que a gente não tem exatamente o discernimento, só que vai ter atitude. Então, por algo que aconteceu na infância, até a forma de relacionamento dos pais, das famílias, ele vai reproduzir isso no relacionamento dele. Olha só, a Nayara está dizendo aqui, um beijo, Nayara, ela só pediu para não espelhar, viu, Luquinha? É um comentário dela, que ela tem medo de se relacionar, Adriana, a gente pode comentar isso daqui a pouquinho, porque ela sempre foi violentada nos relacionamentos anteriores, ela sempre sofreu agressão e tal, então ela não quer se relacionar com mais ninguém com medo de que isso aconteça novamente, Luquinha. E você de casa, tem medo do quê? O que faz você não conseguir? Eu tenho medo do STF. Do STF? Eu tenho. Não, mas é verdade, a gente vê tanta notícia ligada à política que a gente acaba tendo medo, desanimando. Então, até que ponto a gente pode permitir isso acontecer com a gente ou não? Ou como também bloquear isso? Já a gente aprende, mas agora uma perguntinha da Dirceia pra gente. Olá, tudo bem? Eu gostaria de saber qual a relação da síndrome do pânico com a paralisia do sono. Porque depois que eu tive a paralisia do sono, eu percebi que eu desenvolvi a síndrome do pânico. Eu não conseguia mais dormir sozinha, eu tinha medo, sabe, do escuro, eu só dormia com a luz parcialmente acesa. E eu desenvolvi também um medo de dirigir. Então, esse que eu gostaria de saber, a ligação da paralisia do sono com a síndrome do pânico. Obrigada. Pior sensação que tem, não sei se você em casa já teve essa paralisia do sono, mas é terrível, não é só você já teve? Não. É assim, ó, você tá, doutor, depois você me corrige, Adriana me corrige. Você tá dormindo, aí você abre o olho, você tem consciência onde você tá, mas seu corpo não movimenta. Parece ter uma coisa te puxando para baixo da cama. É uma sensação horrível, chama paralisia do sono, não é isso? Isso acontece muito na adolescência, no início da adolescência. Eu tive faz pouco tempo.
E adulto também, né? Ai, é triste demais, né? E realmente, quando Nossa, você... eu já ia orar, falar, sai capeta, Mas que não te eu pertence. fiz isso, porque a sensação que dá com uma coisa sobrenatural que está acontecendo. E realmente a sensação é tão ruim só, que depois é difícil você voltar a dormir porque você fica assustado. Choque. Né? É um choque, né? Isso. Então não sei se você em casa entendeu o que é, se você já passou por isso também. Mas essa sensação, essa experiência terrível, pode realmente causar medo aí para a vida? Com certeza, isso já é um medo, uma fobia que acaba no inconsciente trazendo no momento do sono. Né? E ela comenta sobre dormir na claridade, que tudo já são as crenças que ela traz em relação ao medo, à fobia. Como eu comentei, isso é muito comum na fase que você está crescendo, que seus pais vão colocar, digamos, histórias que acabam influenciando nessa realidade. Digamos, o homem do saco na rua, todos esses tipos de formas de educar para limitar. E na fase adulta isso acaba tendo uma complicação, porque vem outras realidades, outros medos e acabam acrescentando e trazendo um caso de fobia mesmo. Um balaio de medo, só. Tem que buscar uma ajuda, né? Buscar uma ajuda, com certeza. Tá, a Eliana Isaías está aqui ao vivo. Aliás, muito obrigada por vocês que estão abrindo o coração aqui. Não precisa se identificar, como disse o Luquinha. Ela conta a história dela, diz que ela já trata com psiquiatra, tem medo de sair de carro, sair sozinha, a cabeça dela começa a já mostrar acidente, enfim. Quando o medo é da questão da direção, de como você citou, tenho medo de pegar a Dutra sozinha. É legal a gente desafiar esse medo e fazer um pré-exame aí daquelas autoescolas que fazem assim, autoescola para pessoas habilitadas. Você desafiar esse medo ou não? O mais interessante é a gente ressignificar, né? Existe um medo porque existe um tipo de pensamento que foi inserido na sua mente que é uma crença, existe uma sinapse neural e essa realidade existe desde quando você começou a crescer. Então, algo você vai ter que mudar. Eu falo que ressignificar uma sinapse é como se existisse um caminho que você passa todo dia e aquele caminho está marcado no chão. É a sinapse realizada do medo. Você vai criar uma nova realidade, um novo caminho. E esse novo caminho começa a ficar mais fortalecido, não que o outro vá desaparecer, mas ele para de ser usado, né? Daí você tem mais coragem, consegue vencer medos e ressignificando essas crenças. Estamos de volta. Hoje é quarta-feira, dia de Papo Cabeça. Quem está aqui com a gente é o Adriano Renó, ele que é especialista em inteligência emocional. O Adriano está ajudando a gente no quê? A superar medos, a desafiar as barreiras que muitas vezes são criadas, né, Adriano? Por aquelas crenças limitantes que a gente vive com elas, né? Então não precisa se identificar, mas antes da gente continuar com esse bate-papo, Luquinha, eu quero trocar meu carro. Ótimo, Sol. Para você que, como a Sol, quer comprar o seu veículo novo ou usado de qualquer modelo e marca, fale com a Líder Auto. Ônibus, micro-ônibus, vans, caminhões, truck, toco, cavalo mecânico, carretas, carros de passeio, utilitários, motos, tratores e até implementos agrícolas. Tudo muito rápido e fácil. Na Líder Auto é liberado crédito para pessoas negativadas, então não deixe de consultar. Ainda bem, você pode também contar aí com um crédito especial. Você que é caminhoneiro, produtor rural e motorista de aplicativos. O telefone, então, para você ter outras informações é 0800 606 8155 ou WhatsApp, se preferir, 31, que é o DDD, 9825-21999 ou o site também, liderautomotores.com. Fica essa dica para você, porque agora é hora de comprar o seu veículo novo ou usado com a Líder Auto. É lá mesmo que eu já vou fuçar, viu, Luquinha? Luquinha, a Dalva mandou uma perguntinha em vídeo, vamos conferir. Bom dia, Sol. Bom dia, Luquinha. Eu queria saber o que desencadeia, na realidade, essas crises de pânico e o tratamento cura. Bom dia para vocês. Beijo. Ai, que Beijo, linda, minha querida. beijo. Adriana. Legal. Então, o que desencadeia, voltando a comentar sobre as crenças, né? É algo já dentro da mente da pessoa que vai ocasionar um certo estado de alarme, né? E o tratamento, existe o tratamento médico, que é com psiquiatra, com psicólogo, que não deve parar, que deve ter esse tratamento, mas existe o tratamento que a gente consegue fazer exercícios emocionais. O que acontece? A crença é formada por uma sinapse neural e algo que seja repetitivo ou forte impacto emocional. Então, existem formas que a gente cria exercícios para ressignificar essa crença, onde a gente consegue fazer uma mudança da sinapse neural e essa crença é modificada. Gente, olha que interessante essa pergunta. A querida diz que ela tem medo da noite e por isso ela só consegue dormir com remédios.
Dá pra gente trabalhar esse medo dela? Com certeza. Eu penso assim, o que eu estudo é o que a gente tenta colocar muito em prática e passar para as pessoas. Você é o que você pensa. Então, se você pensa que tem medo de sair, seu corpo vai aceitar, sua mente vai aceitar, você vai ter reações fisiológicas, onde a sua mente vai aumentar essa crença sobre medo. Então, se ela acredita que só dorme com medicamento, se ela acredita que ela sair na rua vai ter problema, se tudo aquele filminho que ela põe na mente possa ser uma realidade, o corpo vai reagir. Então, voltando na mesma ideia, a gente tem que ver a forma que ela está levando essa crença, como mudar essa crença, e é uma forma, digamos assim, primeiro querer. A gente fala, faz parte da cura querer ser curado. E é um exercício diário. Exercício diário. Tá. Luquinha, olha essa imagem, coloca pra gente, Igor, por favor. Sabe quem está assistindo a gente? Ah, eu acho que eu sei, porque eu já fui nessa casa. Um beijo pra dona Dorinha. Beijo pra querida dona Dorinha, que tá ligadíssima aí no Falando Nisso. Saudade, dona Dorinha, saudade, saudade, saudade. Muito legal. Deixa eu falar, antes da gente entrar com uma dica bem importante para esse verão também, quando a gente fala de um exercício diário, como é que a pessoa faz para ela não desistir? Porque às vezes ela se vê cansada de tentar sem ter o resultado esperado. Então, a gente fala que a motivação, ela dura um certo período e se você não tiver disciplina, não tem como alterar. E eu falo muito como o exercício emocional, mental, é como o exercício físico. Você tem que repetir e cada vez mais você vai ter uma aderência, uma resposta sobre essa repetição, né? Olha só. É um treino, né? É um treino, é como um músculo. É um treino. Como um músculo. Obrigada. Deixa eu mandar um beijo também pro Wagner José, que está ligadíssimo aqui no Falando Nisso. Beijo no seu coração, viu, Wagner? Bom, só um toque, né? A gente está dando um toque aqui da mente, vamos dar um... Estamos de volta, está quase terminando, mas há tempo de você participar sobre medo, sobre pânico. Quem está aqui com a gente é o especialista em inteligência emocional, Adriano Renolo. Quem? Tanta pergunta aqui, viu só? Pergunta sobre medo diarente. Só mandar um beijo pro Vinícius, pro Rafael, todo mundo da família do Fábio, nossos cinegrafistas, que está assistindo o programa. Obrigado pela companhia. Vamos falar desses medos que a gente às vezes até dá risada, né? Barata. Como que a pessoa consegue? Dá para ressignificar isso? Com certeza. Eu já tenho pessoas que eu vim acompanhando que ela tinha um medo de barata ao ponto de estar em uma reunião profissional, ela acabar com a reunião. Nossa, imagina. Então ela escandalizar, se deixar subir na mesa. Ah, mas ninguém ajudou a pessoa também, por favor. Mas isso é muito curioso, porque existe uma cultura de fortalecer o medo. As pessoas às vezes vão brincar com o medo dela, isso vai aumentar, verdade. vai traumatizar. Infelizmente essa cultura existe, né? Mas no caso desse, é aquela realidade, ressignificar. Criar uma realidade que aquilo não tem aquela motivo de ter aquele medo. E quais são as técnicas para essa ressignificação? Olha que palavra bonita. É um exercício emocional que a gente consegue, digamos, mudar a modelagem, né? Digamos assim, quando você está apaixonado por alguém, você tem aquela imagem daquela pessoa enorme, muito colorida, você às vezes até consegue sentir o cheiro da pessoa, então você coloca ela no pedestal. E o medo da barata ou algum tipo de fobia, você faz a mesma coisa com aquilo. Você pegou aquela cena, algo que te paralisou lá na infância, na adolescência, que momento que foi, e aquilo você coloca tão grande na sua vida, e aquilo fica tão real na sua vida, que fisiologicamente você começa a reagir. Aumenta a frequência cardíaca, então fica em estado de alerta. Né? Então, a hipnose ajuda nesses casos? A hipnose é uma das melhores ferramentas para a gente ressignificar. É uma ferramenta junto com a PNL, que a gente consegue chegar no momento onde a pessoa, digamos, teve aquele impacto emocional, porque normalmente vem de um impacto emocional, e fazer essa ressignificação, que cria uma nova visão sobre isso. Vamos aprender em próximos capítulos, perfeito, já está marcado aqui, a gente perfeito. Ressignificar a nossa vida. Adriano, infelizmente o nosso tempo está terminando, quero agradecer demais a sua presença. Obrigado. Muito legal o nosso bate-papo, um prazerzaço te conhecer, a gente quer você outras vezes aqui. Agradeço, muito obrigado. Obrigada. Ô, Lucas. Para nós, né, Sol? Obrigado, viu, Adriano? Valeu aí você de casa.